Olá, Edmundos! Vocês já ouviram falar em teorias das relações internacionais? O que são? Onde vivem? O que comem? Se você não faz ideia do que a gente está falando, fica aqui que a gente te explica tudo. E se já souber, fica aqui também e se liga na nossa revisão logo após a vinheta. As teorias de RI são a maneira criada para conceituar ações humanas que vão além do espaço interno dos Estados. Para. O que isso quer dizer? Quer dizer que os estudiosos das políticas entre países, a famosa política internacional, escreveram em forma de teoria, após longas análises de como funcionam as políticas e os atores internacionais, que são os governos. Como procedem na política internacional ou podem proceder. É como um jogo de xadrez, em que cada passo dado por um governo de um país é analisado segundo uma das teorias. Hoje a gente vai falar um pouquinho de algumas teorias famosas e algumas das mais importantes. Vamos começar entrando no mundo das teorias realistas. As ideias principais do realismo são visão pessimista sobre a natureza humana, convicção de que as relações internacionais são conflituosas e que, em último caso, os conflitos devem ser resolvidos por guerra, a importância da segurança e da sobrevivência do Estado e uma certa descrença em progresso a nível internacional, semelhante aos progressos dentro dos Estados. Agora que a gente já tem uma base de como funciona o realismo, vamos conhecer um pouquinho dos pensadores e de como são as suas ideias. Começando por Tucídides, um historiador grego e autor do livro História da Guerra do Peloponeso. É considerado a primeira inspiração dos teóricos realistas, por tratar do campo das relações internacionais, tratando sobre guerra. No seu livro, que é considerado por muitos autores como o marco das teorias de RI, há a frase: "Em um mundo onde os poderosos fazem o que têm poder de fazer, os fracos aceitam o que têm de aceitar." É considerado uma das principais heranças deixadas por Tucídides. Nicolau Maquiavel é conhecido como o pai da ciência política moderna, por ser o primeiro a descrever o Estado e a política como são e não como deveria ser idealizado. Escritor de O Príncipe, pregava que o maior valor político era a liberdade nacional e a independência, e que os governantes devem defender o interesse do Estado para garantir a sua sobrevivência. Para isso, um Estado deve ser forte, senão acaba sendo presa de outros países. Logo, o Estado deve ser um leão e usar brutalidade para alcançar os seus objetivos, usando o mal quando necessário. O termo maquiavélico surge da postura de jogar com força, perigo e inteligência contra os seus competidores, que fica expresso no livro O Príncipe, um marco para as teorias de RI. Thomas Hobbes, escritor do livro Leviatã, vem com o estado de natureza, onde alega que todas as pessoas vivem em um constante estado de guerra, cada homem contra cada homem. O que quer dizer que, no estado de natureza, a vida está constantemente ameaçada e ninguém possui nenhuma segurança. Entretanto, Hobbes acreditava que era possível escapar do estado de natureza através da criação e manutenção de um estado soberano. Esse estado soberano irá cooperar com outros estados em busca da paz e da ordem para manter-se. Esses três primeiros pensadores são denominados como pensadores clássicos, cujas obras inspiram as teorias realistas de muitos outros autores. Para finalizar o que falamos sobre eles, vamos revisar os principais conceitos de suas teorias. Tucídides, destino político, necessidade e segurança. Maquiavel, agilidade política, oportunidade e segurança. E virtude cívica. Hobbes, disposição política, dilema de segurança, paz e felicidade. E por último, os três compartilham sobrevivência política como uma premissa básica. Passando do realismo, nós entramos no neorrealismo, que redefine a visão clássica do realismo, analisando outros pontos importantes como a economia. O principal pensador dessa teoria é Kenneth Waltz. Ele afirmava que mesmo que os estados tenham suas diferenças culturais, políticas e econômicas, eles são parecidos da maneira em que funcionam, e que na verdade suas reais diferenças são suas capacidades. Ele afirma que o sistema bipolar, como o existente durante a Guerra Fria, em Estados Unidos e União Soviética, dominava a política internacional. É mais estável que o multipolar, onde vários países exercem muita influência na política internacional, e que oferece mais garantias de paz, já que nas palavras de Waltz, com duas grandes potências, apenas espera-se que ambas mantenham o sistema. Já para Hans Morgenthau, os líderes estatais são obrigados a conduzir suas políticas externas de acordo com o interesse nacional. A teoria de Morgenthau difere um pouquinho da de Waltz, que dizia que o interesse nacional é intrínseco à política externa e que os líderes de governo automaticamente buscam a realização de melhorias nacionais influenciados pelo que acontece na política internacional. Morgenthau acreditava que homens e mulheres eram como animais e que a busca pelo poder era o maior desejo humano.
Logo, todas as relações entre os estados se definem pelo desejo de poder. Entramos agora na visão de John Mearsheimer, um cientista político e uma das vozes mais importantes do neorrealismo. Depois do Kenneth Waltz, Mearsheimer acreditava, assim como Waltz, que existem só duas estruturas de Estado possíveis na política internacional, a bipolar e a multipolar. E também acreditava que a forma bipolar era superior, pois o número de conflitos entre os países seriam menores, evitando guerras. Seria mais fácil controlar o sistema e as chances de incidentes seriam menores. Mearsheimer descreveu o realismo de Waltz como realismo defensivo, pois acredita que os estados buscam pela hegemonia, ou seja, o poder maior dentre os estados e que são mais agressivos do que o Waltz sugeria. Antes da gente finalizar sobre o realismo, é importante mencionar o realismo periférico, teoria que surgiu na Argentina na década de 90 pelo cientista político Carlos Escudé, que dizia que o realismo periférico trazia a ideia de que o realismo original só seria aplicável aos países que já atingiram um determinado nível de desenvolvimento, no qual a manutenção do poder e o seu papel de importância no sistema internacional passavam a ser questões de grande preocupação para o sistema. Já para países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, essas questões não eram de muita relevância, já que não havia muito poder e relevância em seus papéis. Carlos Escudé foi o primeiro autor da primeira teoria criada por um país em desenvolvimento, para países em desenvolvimento e os subdesenvolvidos. Também defendia que os estados periféricos não deveriam adotar os estados-centros, ou os grandes estados, como modelos para a elaboração de suas políticas de governo, já que eram outras realidades. Logo, esses estados deveriam criar suas políticas baseadas em suas realidades. Escudé repudia a teoria do realismo clássico, que sugere que existe anarquia no sistema internacional, e afirma que a desigualdade entre os estados, seja política, jurídica ou econômica, é responsável pela criação automática de uma hierarquia internacional, baseada nas relações de poder. É importante você saber que existem vários outros pensadores de relações internacionais, que também têm teorias muito faladas e muito utilizadas nos estudos de RI pelo mundo, mas nós escolhemos apresentar alguns dos mais importantes. Se você gostou do que ouviu sobre realismo, fica com a gente que agora nós vamos entrar no mundo do liberalismo. Os nossos principais pensadores dessa teoria são Immanuel Kant e John Locke, que você deve conhecer como filósofo, mas que também fez muitas pelas relações internacionais. Os pensadores realistas chamam os liberais de idealistas, devido à visão positiva que eles têm do Estado e das relações entre os países. Os liberais têm uma visão que é predominantemente positiva da natureza humana e veem o Estado como um mal necessário, possibilitando o crescimento do livre comércio e a expansão dos direitos universais das pessoas. Também colocaram mais atores no sistema político internacional do que os realistas faziam, como os Estados, as organizações internacionais, as empresas transnacionais e os indivíduos, afirmando que mais do que apenas Estados fazem a política internacional acontecer. Por isso podem ser chamados também de pluralistas, pois adicionam mais atores nessa teoria. Os liberalistas acreditam que através do comércio internacional, os Estados podem manter uma relação de paz e cooperação, assim evitando guerras. Robert Kiyosaki vem das décadas seguintes à Guerra Fria com uma reformulação do liberalismo, conceito que posteriormente foi denominado neorrealismo. Essa teoria tem como premissa básica a defesa da ideia de que o Estado interfira minimamente na economia, havendo liberdade no comércio, o que levaria então ao desenvolvimento social e econômico do país. Essa teoria também defende a pouca intervenção do governo no mercado de trabalho, privatização de empresas, globalização, abertura para a entrada de multinacionais no país, defesa do capitalismo, desburocratização do Estado, ou seja, leis e regras econômicas mais simplificadas para facilitar o funcionamento das atividades econômicas. O neoliberalismo foi bastante criticado por pensadores de política internacional por afirmarem que esse sistema só beneficia as grandes potências e as grandes empresas multinacionais. Os países em desenvolvimento, como o próprio Brasil, por exemplo, sofreria dentro de uma política neoliberal, levando a causas negativas como desemprego, baixos salários, aumento das diferenças sociais e dependência do capital internacional. Mas, por outro lado, quem defende essa teoria afirma que ela é capaz de proporcionar o desenvolvimento econômico e social de um país, que deixa a economia mais competitiva, proporciona desenvolvimento tecnológico e, através da livre concorrência, faz os preços da inflação diminuírem. Por fim, mas não menos importante, temos o keynesianismo, a teoria criada pelo economista britânico John Maynard Keynes, autor do livro Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Esse senhor de bigode aqui que leva o nome da sua teoria, que é uma teoria econômica que se opõe ao liberalismo, pois defende a intervenção dos estados no controle da economia nacional,
com o intuito de fazer o país atingir o pleno emprego. O conceito criado por Keynes revolucionou as teorias clássicas e a política de livre mercado. A teoria atribuiu também ao Estado o direito e o dever de conceder benefícios sociais que garantiriam à população um padrão mínimo de vida, como a criação do salário mínimo, do seguro-desemprego, a redução da jornada de trabalho, que na época superava 12 horas diárias, e a assistência médica gratuita. O keynesianismo também ficou conhecido como estado de bem-estar social. Uma maneira prática em que a teoria de Keynes foi aplicada foi por Franklin Roosevelt em 1930 com o New Deal, logo após a crise de 29. Se você acompanhou até aqui e gostou de saber um pouquinho sobre as teorias de relações internacionais, sendo estudante, professor ou curioso, nós vamos deixar aqui embaixo na descrição do vídeo vários links onde você pode encontrar mais sobre os conteúdos apresentados, outros autores e muito mais detalhes sobre o assunto. E se você gostou do vídeo, por favor dê like e se inscreva aqui embaixo para ajudar a gente a crescer e levar mais conteúdo para vocês. Siga a gente nas nossas outras redes sociais e comente aqui embaixo quais os temas que você quer ver aqui no canal. E fique ligado, porque toda quinta tem vídeo novo e nós estaremos prontos para falar de tudo que é de mundo. Tchau, tchau! Eu adorei! Exceto que o Chandler tá rindo pra caralho de mim lá fora.